Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo de Especialista Podcast e hoje nós estamos aqui na FITABS 2025, dentro da Estação do Conhecimento do Instituto Reuso de Água, que gentilmente cedeu esse espaço para a gente produzir o conhecimento. Como você pode ver, pouco controle de luz e áudio no meio desse movimento pelo reuso de água aqui na FITABS 2025. E o meu convidado de hoje é meu amigo Eduardo Pedrosa, da GS Nima. Então, eu espero que você goste, puxe sua cadeira e vem comigo para mais um Papo de Especialista Podcast. Edu, que bom que você aceitou, né? No meio dessa agenda ocupada, estamos aqui mais uma vez para esse bate-papo muito interessante. Eu quero te dar as boas-vindas ao Papo de Especialista. Muito obrigado, Luizinho. É uma satisfação estar aqui, sobretudo estando com um colega que é militante aí dessa área de reuso e dessalinização também, tanto pelo Instituto como pela LADI. E é uma satisfação falar sobre o tema aqui com todos. É isso aí. Então nós vamos direto ao assunto. O nosso tema aqui hoje, para você aí que está nos ouvindo, não é nada mais, nada menos do que saneamento e reuso de água. Pedrosa, então para começar, eu queria saber o seguinte. Qual que é a tua opinião, né? Qual que é a tua avaliação sobre o nosso cenário atual do saneamento? Quando falamos em saneamento no Brasil, né? Aonde estamos e quais seriam as maiores desigualdades regionais que nós temos que superar, né? Para sermos aí um país 100% saneado? Bom, boa pergunta e uma resposta ampla, né? Porque a pergunta também é ampla. Eu diria que o Brasil, ele tem um desafio de infraestrutura. Nós temos, assim, estações de tratamento de água antigas, que não estão adequadas, às vezes, para o tratamento adequado e apropriado para alguns mananciais. Então, há uma necessidade de modernização do sistema de tratamento de água. Vivemos um desafio também impulsionado pelas mudanças climáticas, de atenção à diversificação da matriz hídrica. Na parte de esgotamento sanitário, temos uma deficiência muito grande. Boa parte da nossa infraestrutura ainda não consegue atender a coleta e o tratamento adequado do esgoto e acaba prejudicando os mananciais. E os mananciais cada vez mais poluídos acabam sobrecarregando também o sistema de tratamento de água, que muitas vezes não estão apropriados para esse tipo de tratamento que precisa, né? Então nós temos um desafio de infraestrutura, de qualidade, infraestrutura antiga, de expansão da infraestrutura. O Brasil tem uma oportunidade de negócios enorme, mas a gente ainda fala também de uma infraestrutura da década de 80, né? De universalizar o saneamento para um tratamento secundário do esgoto e levar a água para onde não tem essa água num país continental que tem diversas características regionais, né? Algumas soluções precisam ser soluções descentralizadas e o Brasil precisa se modernizar na área tecnológica também. Ao mesmo tempo, nós temos boas notícias para o saneamento, para não falar só do contexto, né, da necessidade do nosso crescimento. As boas notícias é que nesse nosso país continental, nós temos também projetos emblemáticos de reciclagem de água, de reuso de água, de regeneração, talvez essa seja uma melhor palavra, da água, dentro do ciclo da água, dentro do ciclo do saneamento, e até projetos de diversificação da matriz hídrica, como projetos de dessalinização de água do mar. Poderia dizer... no Ceará, por exemplo, a iniciativa da CAGES em realizar o primeiro projeto de dessalinização de água do mar de grande porte, apesar de já ter outros projetos, como temos em Fernando de Noronha e outros projetos menores, mas esse é um projeto de grande porte. Nós temos projetos de reuso de água, como o já bastante conhecido projeto Aquapolo, é um projeto em São Paulo, mas eu gostaria de destacar também a primeira concorrência pública de saneamento do Brasil, para reuso de água. Você tem outros projetos, e eu sou uma pessoa que defendo muito a concorrência, a livre concorrência e a competição. E a primeira concorrência pública de saneamento aconteceu ano passado, na Bolsa de Valores aqui em São Paulo, foi vencido pela GS Nima, e que nada mais é, Luiz, olha como mudou um pouquinho a história. As empresas participando da concorrência, para aquela que conseguir dar a menor tarifa de água e a maior outorga para a concessionária para poder viabilizar o reuso de água. E aí vai desativar, é um projeto de saneamento, vai desativar uma estação antiga de Lagoas Airadas para construir um sistema compacto
ao lado do cliente e proporcionando água de reuso para grandes empresas como a Arcelor e a Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem desafios enormes de cobertura, nós também temos projetos emblemáticos que nos fazem remeter ao seguinte, olha, seria muito importante avançar na cobertura do saneamento, mas pensando em projetos de resiliência hídrica, de regeneração de água, ou até mesmo projetos de dessalinização que falam de fontes alternativas, fontes não convencionais. De diversificar a matriz hídrica. Aí eu queria até trazer um ponto. Num estudo que a Agência Nacional de Águas fez, o Atlas da Água mostrou que a vulnerabilidade hídrica que o Brasil enfrenta em diversos municípios é menor quando você tem uma diversificação. Quando você tem ali água superficial e água subterrânea também. A água subterrânea tem um papel importantíssimo na resiliência hídrica. E quando a gente fala de outras fontes, o Brasil tem um litoral enorme, mais de 100 milhões de pessoas vivem em cidades litorâneas. E a dessalinização vem se tornando um projeto extremamente competitivo. E o reuso de água, sem sombra de dúvida, que vem crescendo no mundo de forma exponencial. Perfeito, perfeito. Bom, dentro desse contexto, isso foi um assunto que a gente discutiu muito aqui. Nós sabemos que desde 2020 nós tivemos, né, a sanção aí do novo marco do saneamento. Isso. Né? E mudanças bastante interessantes estão acontecendo no ambiente regulatório. Então, na prática, né, como que essas mudanças têm influenciado a atuação das empresas e dos investimentos no setor? Talvez seja importante trazer aquilo que eu entendo que é o grande avanço do marco regulatório. O marco regulatório ele está baseado em alguns pilares. O primeiro pilar é a livre concorrência. Na hora que você proporciona a livre concorrência, tanto da iniciativa, permitindo a entrada da iniciativa privada para esse movimento de crescimento da infraestrutura de saneamento, isso é extremamente importante, trazer a livre concorrência. Depois, você trouxe uma coisa que qualquer gestão considera importantíssimo, que é meta. O saneamento passou a ter meta e metas que estão nos contratos, metas de expansão, metas... Ter meta, livre concorrência, são dois grandes avanços, e outro é um ambiente regulatório com a diretriz nacional muito mais clara. Então você tem a meta, a livre concorrência e esse ambiente regulatório e essa segurança jurídica para o desenvolvimento dos projetos. Então esse é o grande marco que eu poderia dizer que traz o marco do saneamento. Agora, continuando com a resposta à sua pergunta, o que isso tem proporcionado, né? O Brasil tem avançado com novas empresas, com novos investimentos no setor de saneamento. Então, você tem percebido que a diversificação de aportes de empresas, até empresas estrangeiras, a GS Nima, por exemplo, é uma empresa global, está em 4 continentes, em 12 países. Ela está aqui desde Ribeirão Preto, lá na década de 90, mas também tem permitido acessar novas oportunidades, inclusive a oportunidade de reuso de água. Perfeito. Eu não sei, Luiz, mas eu tenho a impressão que se não fosse o marco regulatório do saneamento, a gente não teria a primeira concorrência pública de subconcessão para reuso de água do Brasil. Eu tenho minhas dúvidas. Seguramente. Que é uma PPP. Essa parceria público-privada é extremamente importante para a expansão de qualquer infraestrutura em um país continental como o Brasil. Tá. Eu quero pegar... Você citou pelo menos umas 2 ou 3 vezes, né? O Brasil é um país continental, né? Segundo dados, nós temos 70% dos municípios no Brasil com menos de 50 mil habitantes. Então, quando a gente fala, né, da cobertura, 100% de cobertura no tratamento de esgoto, como que nós vamos vencer, na sua opinião, os desafios para atender pequenos municípios ou pequenas comunidades? Talvez até citando aqui, por exemplo, comunidades rurais, por exemplo, né? Qual que é a tua visão a respeito? Porque eu entendo que as grandes capitais, elas já têm uma infraestrutura, mesmo que ela esteja deficiente, já existe um pontapé inicial, né? Mas na tua visão, como que a gente poderia, por exemplo, se certificar que nós vamos cobrir tudo isso daí? Grandes e pequenos. Essa é uma excelente pergunta, porque isso envolve aspectos de gestão, aspectos empresariais, mas também aspectos tecnológicos, né? O saneamento, ele empresarialmente sempre contou com um subsídio cruzado. O que é o subsídio cruzado? Em um bloco, em uma regional que tem operações de saneamento, há a lucratividade maior naquele local onde a infraestrutura concentra um grande número de consumidores. Então você tem uma infraestrutura, um investimento de infraestrutura que atende um número muito maior de pessoas, e outras que você tem que fazer grandes infraestruturas para atender poucos, né?
Então, na verdade, o negócio como um todo faz sentido, mas como um todo, aproveitando o bônus e o ônus que o negócio tem. Então, essa regionalização, a divisão do bloco é uma estratégia que tem que ser muito bem mensurada nas concorrências e estudada para poder viabilizar, do ponto de vista de gestão. E existe um papel regulatório. É extremamente importante, como regulação, que se tenha, inclusive, o objetivo, as metas para o saneamento descentralizado, o saneamento rural também, porque tem que viabilizar, existem pessoas e a saúde está vinculada a isso, né? Ou seja, na verdade, quando você fala em regulação, você fala o seguinte, olha, você que vai pegar aí uma grande cidade ou um bloco grande, você precisa dar conta de fazer o saneamento naquilo que importa ou que é interessante financeiramente, do ponto de vista financeiro, mas você precisa atender também a pequena comunidade, que muitas vezes não é rentável. E que só é rentável no bloco, na gestão integrada, né, o subsídio cruzado, mas o papel regulatório está justamente nesse formato. E em estudar bem como você faz a divisão dos blocos. Esse é um ponto. Queria complementar que é uma notícia boa, trazendo a realidade, os desafios e trazendo as notícias boas. O que é que nós observamos? Tecnologicamente, o mundo vem avançando bastante para você ter sistemas autônomos. Você tem inteligência artificial, você tem monitoramento remoto, você tem... Cada vez mais, você não precisa grandes obras de infraestrutura. Você consegue resolver problemas de tratamento de água e até viabilizar reuso e produção de água de forma mais descentralizada. Depende um pouquinho da fonte de onde ela está. Depende de vários aspectos. Vou citar um exemplo. Um programa do governo, Programa Água Doce, é uma solução de saneamento descentralizado, pegando água salobra, que é predominante no semiárido, e produzindo água potável de qualidade. Muito melhor que carro-pipa. De certa maneira não. Esse é um típico projeto de diversificação de matriz hídrica, né? De você está pegando uma fonte não convencional, porque na grande maioria esses poços salobros não atendem à normativa 888 e você está tornando... E talvez essa população, você pode ter um grande projeto de captação no manancial, passando uma adutora e fazer um desvio, mas talvez essa não seja a solução economicamente mais viável para aquele caso. E nem mais rápido de ser implementada. Mas é específico, tem que ter a água ali naquele local. Se não tiver, por exemplo... você tem o saneamento descentralizado, ele também passa pelo modelo do saneamento de forma satélite. Ou seja, ao invés de você fazer uma grande estrutura central, você pode regionalizar em pequenos blocos satélites. E aí alguém fala, mas fica mais complexo, você vai ter um número maior de ETs. Mas as ETs hoje, você consegue ter ETs compactas e autônomas para isso. Perfeito. Então, complexos industriais. Complexos industriais nada mais é do que uma solução de saneamento satélite, ali para aquele complexo, e descentralizado. E hoje, cada vez mais, centralizar o tratamento de efluente pode ter sua vantagem, mas às vezes não tem. Então, o que a gente percebe da forma tecnológica é que, com o avanço da autonomia de sistemas mais compactos, soluções satélites e descentralizadas começam a fazer sentido. E assim como a operação fica de forma mais simples devido às tecnologias que a gente tem de monitoramento, automação e inteligência mais avançada, inteligência artificial. Então, eu acredito que o Brasil ele evolui para uma expansão do saneamento, mas o saneamento descentralizado tem seu espaço em diversos setores no Brasil. Queria trazer, por exemplo, os desafios brasileiros, né? Nós temos problemas, um arquipélago de Bailink, ali na foz do Rio Amazonas, que captava a água ali, já que é um arquipélago, na foz, uma água doce, salobra. Agora, com os problemas de mudanças climáticas, você está tendo um avanço do mar, está ficando salino. Então, o saneamento descentralizado pode ser uma solução que tem que trazer para lá, mas o saneamento descentralizado também ele vai ser desafiado devido às mudanças climáticas. E a própria infraestrutura central de saneamento tem vulnerabilidades quando é central. Às vezes, quando você diversifica e faz o saneamento descentralizado, você sofre menos vulnerabilidades. Perfeito. Eu quero fazer destaque numa coisa que você disse aí, né? Sobre a vulnerabilidade que muitas vezes o sistema central ele sofre num evento de mudança climática. Então, já que nós estamos na casa do Instituto Reuso de Água, eu queria que você pincelasse um pouco o seguinte: como que você enxerga a seguinte questão? Nós temos um país com grandes deficiências de cobertura, né? Ou seja, não temos esgoto coletado em 100% das localidades e muito menos tratado. Quando nós inserimos o tema do reuso nesse momento que a grande preocupação é de cobertura,
Você acha que isso pode ser encarado como um tema controverso ou concorrente, ou um tema sinérgico no que se refere à questão da cobertura, da universalização? Não, com certeza é sinérgico. A expansão do saneamento melhora a logística de coleta do esgoto e, obviamente, até um esgoto tratado secundariamente, você já tem uma parte do caminho pronto para ser feito um reuso de água. Então, há uma sinergia. Diversificar a matriz hídrica é extremamente importante. E o reuso é uma fonte mais resiliente para esses casos. Você imagina o projeto Aquapolo, na crise de São Paulo, como a indústria ficaria sem ter a alternativa do reuso. Se eu não me engano, eu estive falando com o Márcio ontem, né? E ele trouxe esse Colega dado histórico. Por exemplo, um ano depois que o Aquapolo já estava em regime de operação, nós tivemos uma grande crise hídrica e ele citou exatamente isso. Imagina como seria a operação do Polo naquele momento se o Aquapolo não existisse. Então, obviamente que isso é sinérgico. E outra coisa importante também, quando a gente fala de vulnerabilidade, na ênfase que nós temos hoje de questões climáticas, a gente fala muito da disponibilidade da água. Mas a vulnerabilidade ela também vem pela qualidade da água. Veja o que já aconteceu no Rio de Janeiro, com os problemas de contaminação até de tolueno, que já teve em alguns mananciais. Então, essa poluição que pode ocorrer pela falta do saneamento, até por um descarte industrial, pode gerar uma vulnerabilidade. Então, diversificar a matriz, você pode até submeter mais matrizes a mais riscos mais pontuais. Essa diversificação é importante. E do ponto de vista tecnológico, ter tecnologias para fazer esse tratamento, isso existe. Então, uma das coisas, hoje o Brasil faz um reuso não planejado, porque muitos efluentes vão até os nossos mananciais. E são captados águas abaixo. E são captados águas abaixo. O Brasil pode evoluir para fazer não só um ciclo hidrológico, usar uma expressão, ciclo do saneamento. Você tratar a água para fazer recarga de manancial, mas a um nível de potável. Já produzindo uma água que você sabe que vai influenciar um ciclo, que vai trazer menos demanda na estação de tratamento de água e até riscos. Porque temos que lembrar que tem muitos poluentes, contaminantes emergentes, inclusive, que as nossas ETAs não estão preparadas para tratar, que ainda estão com as tecnologias antigas. E os nossos mananciais estão suscetíveis a isso. E os mananciais mais suscetíveis são os superficiais. Por isso que eu sempre enfatizo também a importância dos mananciais de água subterrânea e preservar a qualidade dessa água subterrânea também. Ótimo. Bom, vamos continuar a nossa discussão ainda sobre essa temática, né, de cobertura e saneamento como um todo. Bom, existem estudos que indicam que no caso brasileiro nós vamos necessitar aí de algo de quase 700 bilhões de reais em investimentos para esse desafio, né? Sem contar o prazo, 2033. Na tua visão, né? Como que nós vamos resolver essa equação? Ou seja, de onde vai vir esse recurso e como, por exemplo, o setor, né, privado está pensando ou se o setor privado está preparado para fazer esse aporte? Qual que é a tua visão a respeito? Você tem várias visões quando você coloca, primeiro que um número de 700 bilhões, algumas especialistas colocam ainda números maiores. Tá. Né? Outros até menos, mas números maiores. E você vê o tamanho do nosso desafio. E aí a pergunta é o ritmo. O ritmo do investimento, vamos supor, se o setor privado está investindo 20 bilhões, ainda vai demorar muito tempo, 20 bilhões por ano, para a gente chegar à universalização, mas uma universalização de uma infraestrutura pensada que já deveria estar desde a década de 80. Entende? Então, o ritmo é o que é o nosso desafio, não é o recurso, porque o recurso é uma oportunidade de negócio, existe forma de você obter esse recurso, mas isso envolve uma capacidade de engenharia, de implementação, de licenciamento, de obra, de toda a cadeia de você tirar da demanda que existe hoje de saneamento e tornar uma realidade. Para água no tubo. Então, eu acredito que o Brasil tem que acelerar. E não é um problema de recurso. É um problema que envolve a cadeia, que vai desde a formação de profissionais, de engenharia, capacidade de execução, diversidade das empresas, velocidade nos processos de licenciamento, que é extremamente importante, e evoluir em todos esses aspectos. Ou seja, é muito a fazer em muito pouco tempo. Se o nosso objetivo é saúde, porque saneamento é saúde, e isso traz a urgência do tema, e vendo nossos mananciais poluídos, né? E as vulnerabilidades de água, inclusive para as atividades econômicas, é extremamente estratégico para o país
avançar na infraestrutura de saneamento. Eu vou reforçar. Estratégico do ponto de vista de sociedade, porque saneamento é saúde. E estratégico do ponto de vista de economia. A nossa economia depende de água. Segundo dados da Confederação Nacional de Indústria, o consumo da indústria brasileira gira em torno aí de 200 metros cúbicos por segundo. Isso é mais do que a grande maioria da população de vários países. Eu não vou me ousar aqui, depois vocês dão um Google aí, mas eu acho que esse é o consumo de água de um país assim como o Japão. A indústria. Nós somos intensivos em uso de água. Nós somos grandes produtores de alimento. A água não é a água do saneamento, não estou falando de água potável, mas é uma água que demanda dos nossos recursos hídricos, do nosso manancial, e o esgoto acaba sendo tratado adequadamente, pode ser uma fonte para isso. E nós temos, no Brasil, na nossa economia, na atividade industrial, temos projetos importantes, como é a questão do hidrogênio verde. O projeto do hidrogênio verde, que está sendo concebido, o Hub, no PECEM, inclusive para ser verde e sustentável, demanda de uma água sustentável. Existe energia renovável, mas existe água renovável, existe água regenerada. Por isso, a grande oportunidade de um projeto de dessalinização ou mesmo de reuso de água, que seria ainda mais circular e o ideal. Ótimo, ótimo. Pedroso, eu quero divertir um pouco o tema agora, mas eu sei que você tem uma visão muito clara a respeito disso, que a gente já conversou sobre isso. Quando a gente fala sobre a propriedade da água, né? Então, dentro desse contexto, há uma discussão importante, né? Sobre quem pertence à água. Em sua visão, como equilibrar o direito à água, que é um bem essencial à vida, e a água como um recurso econômico, que move a indústria, que move a agricultura, como você acabou de dizer? Esse é um bom tema e essa é uma questão que a gente precisa evoluir com clareza de forma regulatória, porque a falta de clareza gera conflito de interesse. E às vezes não há conflito de interesse, é só uma questão de clareza. O primeiro ponto, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos, a 9433, a água é um bem público de valor econômico. E por isso que para você explorar, você precisa de uma outorga, de um direito de uso dessa água, ou até mesmo quando você faz o lançamento num corpo hídrico, você precisa de um outorga. Ela não deixa de ser um bem público de valor econômico, na minha opinião, e nesse contexto de titularidade. Mas vamos falar do caso do aproveitamento da água residuária sanitária que está na infraestrutura de saneamento. A operadora de saneamento, ela está fazendo a prestação de serviço. Não é que ela é titular da água. Ela é titular, ela não é titular da prestação de serviço. Ela é da prestação de serviço e tem uma infraestrutura que está associada a isso. Então, é óbvio que um projeto de reuso de água que vai se conectar àquela infraestrutura tem que remunerar a estrutura e a concessionária. Até porque a concessionária pode desativar aquela ET, pode desativar aquela população para construir em outro lugar. E aí, como fica o projeto de reuso que estava captando a água daquele ponto? Então, tem que ter uma remuneração, mas não é que ela é uma propriedade, não é que ela é um bem, porque ela continua sendo um bem público de valor econômico, mas não um bem particular. E isso é importante também porque tem nuances tributárias. Na hora que você considera a água canalizada como mercadoria, você poderia aplicar o ICMS. Apesar disso ter uma mudança na reforma tributária, que depois eu faço um parênteses sobre a reforma tributária, mas a gente tem que ter o cuidado de não tratar a água canalizada como mercadoria, como uma propriedade, porque ela continua sendo bem pública. Isso não quer dizer que um projeto de reuso que se conecte a uma infraestrutura não tenha que remunerar a concessionária ou a própria concessionária realizar esse projeto. Mas aí vem um ponto extremamente importante. É como a indústria ou como a atividade econômica, não pensando em potáveis, só para fins não potáveis, como é o procedimento dela para ela acessar aquele esgoto? A quem ela tem que recorrer? Qual é o passo a passo? Qual é o valor desse esgoto? Até num esgoto não tratado, de repente é um esgoto não tratado, mas ela tem interesse em pegar aquele esgoto bruto, porque ela trata e usar. E isso traz um benefício público, porque ela vai poupar a captação de água de um manancial e ainda vai fazer o tratamento, mas ela está fazendo isso porque ela tem interesse nessa água. Como é esse procedimento? Como é que ela deve acessar essa água? Hoje nós não temos, né? Não tem clareza nesse ponto. E aí se esbarra, porque aí vem muito de uma negociação sem muita clareza e depende de uma vontade entre o prestador de serviço de saneamento e o industrial. E o industrial, às vezes, quer também competitividade. Ele quer uma água, ele está no mercado competitivo da indústria, ele está concorrendo com a indústria chinesa, com a indústria europeia, americana. Então, mas ele não tem muitas opções. O único provedor ali daquela infraestrutura é um só.
E como é que vai ser esse processo de negociação? Tem que ter uma regulação melhor para que seja um processo de negociação que garanta a competitividade do reuso de água, como foi uma concorrência pública que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Aqui, a concessionária disse o seguinte: eu tenho a infraestrutura de esgoto, a empresa que der o melhor desconto na tarifa, a ArcelorMittal vai comprar. E ainda, como a infraestrutura é minha, eu quero um percentual da outorga, da sua receita líquida, para a concessionária. Aquele que ofereceu o melhor para mim. Então, acabou viabilizando. Só mergulhar um pouquinho mais, falando até um pouco desse caso, que eu sei que você conhece ele muito bem. Como que funciona isso? Vocês estão comprando, a GS Lima vai comprar o esgoto? Não. Não. Vai ser uma tarifa e essa tarifa vai ser compartilhada. Isso, eu vou explicar para você que eu acho que é um caso que... Acho que serve para ser didático. Esse foi a primeira concorrência pública. Eu me dediquei liderando esse projeto na GS Lima. A gente teve o êxito de viabilizar. Mas como foi o edital? Existe uma estação de tratamento de esgoto próximo ao aeroporto, lá de Vitória, quem conhece, a estação de Camburi, que é uma lagoa aerada. Essa estação, ela precisa ser desativada e ser ampliada. O que a Cesan fez? Ela fez uma subconcessão. Ela deu uma subconcessão para quem quiser explorar o reuso de água desse esgoto, assinando um termo de compromisso com a ArcelorMittal que disse: olha, até 7,10 eu compro essa água. E aí foi feita uma concorrência. O primeiro ponto: quem dá o maior desconto na tarifa? Nós demos um desconto de 25%. Aí vai para a segunda etapa: quem compartilha a receita desse negócio com a Cesan? Aquele que der o maior percentual, aí nós demos 13%. Então vencemos o projeto. Ganhou a Arcelor, ganhou a concessionária, a Cesan, e a GS Lima, obviamente, que vai fazer a desativação e investimento, só fez o negócio porque vai ter lucro. E fizemos um excelente projeto e agora o projeto está expandindo, inclusive, para outros clientes. Então, esse é um modelo que não estava se discutindo a propriedade da água, mas sim se discutindo de quem é a concessão. A concessão é da Cesan e ela fez uma subconcessão. A tarifa da água teve um desconto, aquele que proporcionou uma viabilidade competitiva e ficou até mais barata para a indústria. Tem indústria que consome água a um preço acima desse. Então, você vê que esse é um modelo bem sucedido. Então, a remuneração aí, só para a gente concluir esse assunto, vocês não está havendo compra e venda de água, mas está havendo compra e venda de serviço e o pagar de uma infraestrutura para que toda essa circularidade possa acontecer. Exatamente. Tanto é que, nesse caso, a leitura não é de uma tributação de ICMS, que outros projetos de reuso no Brasil... Mas sim uma prestação de serviço. E sim como uma subconcessão, um projeto de saneamento. Saneamento esse que tem um regime fiscal incentivado. Aí, Luizinho, me permita só fazer essa observação. Quando a gente fala de saneamento, você tem o PIS e COFINS hoje. Não tem ISS, porque de acordo com a Lei Complementar 116, em benefício da população, o saneamento é isento de ISS. Perfeito. Bom, um projeto de reuso no Brasil, em muitos casos, tem ISS e tem ICMS. Então, o que acontecia? Você tem uma carga tributária maior num projeto de reuso do que um projeto de furar um poço e vender água. E o Brasil desincentiva o reuso dessa forma. O que foi evoluindo? Esse projeto que aconteceu na Cesan é um entendimento como um projeto de saneamento. Então tem a igualdade fiscal nesse caso. Mas aí eu chamo a atenção. Veio agora, recentemente, uma emenda constitucional que gerou a reforma tributária no país. Um dos princípios dessa emenda constitucional é que ela deve propiciar a sustentabilidade, ela deve propiciar as questões ambientais. No entanto, na hora que foi votada a reforma tributária, o tema do saneamento acabou ficando com a carga maior. Então, o reuso agora está igualado ao saneamento, mas a carga tributária do saneamento vai aumentar. Eu tenho a esperança que, entendendo que saneamento é saúde, mas também é meio ambiente, e que está aderente aos princípios da emenda constitucional, que a gente consiga ter uma política fiscal de incentivo ao saneamento e ainda mais ao reuso de água. Uau! Excelente, Pedrosa. Bom, já partindo para concluir esse nosso bate-papo, né? Eu quero que você traga para mim um pouco de visão de futuro, né? Então, de tudo isso que nós discutimos, né? Nós sabemos que temos bons projetos, bons exemplos, temos dificuldades na regulação, né? Nosso quadro regulatório não é o melhor do mundo para o reuso, na verdade, tem muita bagunça ainda acontecendo.
mas na tua visão, o que nós precisamos, né, para o futuro, para garantir que esses nossos anseios de cobertura, de um país com mais reuso, com uma matriz hídrica mais resiliente, possa acontecer? Na sua visão geral, o que é que nos falta em termos de regulação, ou termos de investimento, ou de capacitação e pessoas para tocar esse assunto? Qual é a tua visão e qual é o papel das empresas de saneamento nesse processo e o legado que a gente pode deixar futuro? Essa é uma excelente pergunta, porque nós temos um momento agora de discussão, e aí eu vou trazer um pouco a reflexão da discussão que nós temos junto às associações, inclusive a Aladi, o Instituto, a Abicon e diversas outras, mas eu vou colocar aqui mais o ponto da Aladi, que olha bastante a questão do reuso. Eu posso dividir a questão da regulação em vários aspectos. O mais fácil é quando vai falar do ponto de vista técnico, qual é a qualidade da água de reuso, a gente pode dividir, depende do fim. Se for para fim potável, a qualidade é potável. Perfeito. E não deve se atrelar a regulação à tecnologia. Deve se atrelar à qualidade final. Porque quando atrela a tecnologia, as inovações ocorrem e você fica preso a algo, né, que não é interessante. Tecnologia é aposentadoria. Que não é interessante. Quando você fala para fins agrícolas, aí depende um pouco de questões ambientais, da característica do solo e da cultura e do manejo. E aí você tem uma vasta referência mundial, da Organização Mundial de Saúde, europeia, para isso. Uma coisa, Luizinho, é você fazer uma irrigação com esgoto tratado, mas mantendo os nutrientes, mas ainda tem ali algum micro-organismo patogênico, em gotejamento. Outra coisa é fazer por aspersão. Outra coisa é fazer em alface, outra coisa é fazer em feijão, ou em capim. Então, assim, tem uma legislação. Agora, quando se fala para fins industriais, não tem que regular a qualidade da água, só tem que regular que ela não seja para fim potável, né? Que tenha que ter um sistema segregado e talvez um monitoramento para comprovar isso. Mas por que não para a indústria não deve regular? Porque a indústria tem usos diversos, de alta qualidade. Águas e águas. Águas e águas. Pois bem, agora vamos para o outro lado. O que precisa fazer para o mercado avançar? As atividades econômicas, cientes de suas vulnerabilidades de ficar sem água, querem ter acesso ao esgoto, mas elas não sabem ainda o passo a passo. Tem que ter o poder público regulando esse passo a passo. Como é que eu acesso o esgoto que está aqui a 1 quilômetro, que está ali daquele efluente? Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer reuso dos meus efluentes industriais? Muitos fazem, não pedem nem autorização, porque está dentro das suas instalações. Há um questionamento, inclusive, para fim não potável, né? E às vezes não deve fazer reuso, nem dentro das próprias instalações, porque tem riscos sanitários. Não, tem que trazer segurança para que as empresas façam o seu reuso interno dos seus efluentes. Até questão de simbiose industrial, dentro de um complexo industrial. O efluente de uma indústria de alimentos, que ainda não pode ser reaproveitado na indústria de alimentos, mas ao lado tem uma petroquímica, como é que é esse processo, né, de tratamento? Como é que você comercializa, até torna isso um negócio? Não tem segurança. Não tem segurança devido aos riscos. Então, eu diria para você, de forma mais categórica, regular o procedimento de qualquer atividade econômica, seja ela industrial ou agrícola, como ela acessa a esse esgoto, como ela remunera, a quem ela deve remunerar da infraestrutura, mas como ela também consegue, com o agente regulador, um preço competitivo, uma livre concorrência para buscar a viabilidade dessa implementação, né? O reuso diante assim de um monopólio é uma realidade. Diante de uma livre concorrência traz, além do reuso, uma certa competitividade, que isso é extremamente importante. Eu traria esses temas e traria uma provocação para o Brasil também pensar na recarga de manancial. Eu acho que a gente tem que começar a avançar a qualidade da recarga de manancial água potável, tem que ver aspectos ambientais, mas eu acho que isso vai trazer mais resiliência hídrica para alguns locais que faz sentido esse tipo de negócio. Muito bem. Bom, Edu, obrigado. Eu agradeço. Acho que foi um bate-papo muito interessante, profundo em suas questões, e eu queria mais uma vez agradecer você, a generosidade em compartilhar o seu conhecimento, sua visão, e você sabe que eu acredito muito que da insistência nas nossas discussões, né, de podcasts como esse que pode difundir conhecimento, porque nós realmente temos um desafio enorme pela frente, e eu acredito muito que a gente pode vencer esses desafios, mas a gente precisa de muito foco, muito trabalho. Muito obrigado, Luizinho. Satisfação sempre conversar com você. É isso aí.
Um dia eu vou te entrevistar. Vai ser o contrário, porque você tem muito conhecimento. Então, é assim. E aqui nós ficamos com mais um Papo de Especialista podcast. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você clique aqui, deixe seu comentário e nós vamos ter aí, com certeza, o prazer de conversar com você. E nos vemos no próximo Papo de Especialista podcast. Forte abraço.